Bom dia, meus amados irmãos, todos em paz. Vamos dar continuidade na nossa reflexão no livro de 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel. Nós já vimos um pouco da história, da trajetória de Samuel, vimos a aflição de Ana e como ela apresenta a Deus esse seu sonho, esse seu desejo de ter filhos. E Deus, numa resposta à oração que ela faz na tenda sagrada, ele então concebe a ela o desejo do seu coração. E agora nós veremos, ao longo do capítulo 2, uma parte que eu acho uma das histórias mais tristes da Bíblia, porque você tem o profeta Eli, que era um homem que foi escolhido por Deus, aprovado por Deus para realizar o trabalho no templo, mas ele não tinha uma postura de sacerdote do próprio lar, como alguém que corrigisse com firmeza os erros dos filhos. E Hófni e Finéias serão punidos, porque Eli não teve essa firmeza na correção dos seus filhos, sendo que eles eram também sacerdotes na casa de Deus. Então, se você ler a partir do capítulo 2, versículo 12, você verá os erros dos filhos de Eli. E olha como o texto é bem duro, bem direto. Aqui na linguagem de hoje, diz assim, versículo 12, os filhos do sacerdote Eli não prestavam. Pronto, já disse tudo, né? Não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Eles não obedeciam aos regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Então, eles desobedeciam completamente aquilo que Deus tinha estabelecido como culto ao Senhor, como oferta de sacrifícios ao Senhor. Mas espera aí, será que nós vemos, ouvimos ou sabemos de situações que ocorrem também no meio da igreja do Senhor, em que líderes estão atuando deliberadamente de acordo com suas próprias vontades e não de acordo com as orientações de Deus? Então, eu lembro sempre do livro de Eclesiastes, que diz que não há nada novo debaixo do sol. Então, tudo é uma repetição. O pecado é pecado desde sempre, desde Adão e Eva. O pecado tem um potencial de despertar monstruosidades dentro do ser humano. E nós precisamos submeter essa natureza pecaminosa à soberania de Deus, ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, para que possamos viver em obediência a Ele. Então, tudo que você imaginar que é reprovável numa liderança religiosa, os filhos de Eli eles faziam. Desobedeciam a Deus, eles tentavam extorquir as pessoas nos sacrifícios que elas faziam, à força, enviavam ali o ajudante. Depois você lê o capítulo 2, versículo 12 em diante, você vai ver, eles tinham relações promíscuas, até com pessoas, com mulheres que atuavam ali na tenda. Então, veja, era uma completa profanação do sacerdócio bíblico. E Deus não deixou isso passar impune. Então, no versículo 18, fala um pouco mais sobre Samuel, é um contraponto que o texto faz, porque se de um lado você vê o sumo sacerdote, que é Eli, que não tinha um pulso firme para retirar os seus filhos, já que eles não queriam obedecer a Deus, ele tinha autorização, ele tinha autoridade, na verdade, para retirar os filhos daquela função, mas ele deixou eles ficarem ali naquela prática. Você vê o diálogo de Eli, não é uma repreensão firme contra os erros absurdos que os filhos dele cometiam na liderança da adoração. Mas, por outro lado, nós tínhamos Samuel, que servia a Deus e que Deus se agradava do estilo de vida do pequeno Samuel, que estava crescendo, conhecendo mais sobre Deus. Diz assim o versículo 21, final. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Então, veja, eu vou finalizar aqui para não ficar muito longo.
a nossa reflexão. Em todas as eras haverá pessoas que estão executando uma obra em nome de Deus, mas que, na verdade, estão sendo reprovados por Deus. Já foram reprovados por Deus, porque você vai ver que o profeta, no versículo 27, diz assim: então um profeta procurou Eli e lhe deu esta mensagem de Deus. E a mensagem é que Deus iria destruir esses dois filhos, Ofni e Finéias, e que toda a geração de Eli seria transformada em pedintes, sempre mendigando a benevolência dos reis, porque era uma punição àquele pecado. E aqui tem uma outra lição para essa geração da igreja autocentrada, né? Aqueles que acham que Deus está aí para servir o seu ego. Deus é amor e justiça, são atributos indissociáveis, você não consegue separar. Deus é amor, mas também é justiça. E desde o Antigo Testamento, nós vimos esses atributos de Deus muito claros. No Antigo Testamento, também, Novo Testamento, no livro de Apocalipse, fica muito claro que Deus vai se levantar e vai julgar todas as nações. Então, finalizando, que nós possamos permanecer nesse grupo, nesse desejo que Samuel tinha de servir a Deus, de aprender mais de Deus, de adorar a Deus, porque até quando o profeta entrega a mensagem a Eli, ele faz uma menção, sem dizer diretamente que seria Samuel, talvez até para preservar a vida de Samuel, mas o profeta diz que Deus vai levantar, cadê? Bom, não encontrei aqui, não quero prolongar mais aqui a reflexão, mas que Deus vai levantar um sacerdote que será um servo aprovado. Então, que sejamos nós, esses servos, uns desses servos aprovados para fazer a obra do Senhor. Não se desespere, não se escandalize com aqueles que estão sendo desmascarados no exercício eclesiástico, no exercício pastoral, no exercício de toda sorte. Agora, você tem que se cuidar, né? Cuide de você, cuide da sua casa, cuide do seu cônjuge, cuide dos seus filhos, para que eles não sejam vítimas dos lobos dentro da igreja de Cristo. Porque Cristo, ele preserva a sua igreja, mas ele nos deixou o alerta, que nós devemos ser astutos, nós devemos estar sempre alerta, porque os lobos estão aí e eles atacam de todos os lados, sejam homens, mulheres, crianças, idosos, casados, solteiros, e a minha oração é que Deus tenha misericórdia e que nós sejamos encontrados com esse coração que Samuel estava cultivando. Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor, enquanto os filhos de Eli, Ofni e Finéias já tinham recebido no coração de Deus o decreto de morte, porque eles eram completamente profanos. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus Cristo, e nos abençoe. Fique com Deus, tenha uma ótima noite. Já se inscreve no nosso canal, segue aqui o nosso perfil também para você receber as notificações. Esse é o 5 Minutos com a Palavra. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite.